No próximo capítulo da novela Cara e Coragem, Ítalo começará uma investigação sobre o passado de Danilo, após descobrir que Bob Wright está indo se encontrar com os compradores da fórmula de magnésio. Ele grampeará o celular do pilantra e descobrirá 2 segredos bombásticos sobre o passado dele. Completamente exaltado com o que irá ouvir, ele não hesitará e irá no mesmo minuto atrás de Danilo. Assim que ficar frente a frente com o vilão, Ítalo dará o castigo que ele está merecendo há tempos na novela. Após Andréa e Patty conversarem com Agenor, o funcionário do orfanato, que supostamente falou com a mãe de Rebeca, elas ficam mexidas e decidem voltar para casa. Assim que chegam, Patty continua apreensiva e diz que precisa de uma ideia para tentar encontrar a mãe de Rebeca. Neste momento, em outro canto da cidade, Regina e Léo aparecem no apartamento de Danilo e percebem que Rebeca está tensa. Intrigado, Léo pergunta: "O que houve, Rebeca? Por que você está com essa cara de velório?" Rebeca explica todos os detalhes da busca pela sua mãe biológica para o casal. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Jéssica começa a ficar cada vez mais preocupada com o sumiço de Duarte. Nervosa, ela começa a andar de um lado para o outro e questiona a si mesma. Onde será que o Bob se meteu? Tô com um mau pressentimento, ele não é de sumir desse jeito. Alguma coisa me diz que ele está correndo perigo. Não sei explicar. Em seguida, ela continua pensando por mais alguns minutos, até que decide ligar para Danilo. Assim que o vilão aceita a chamada, ele pergunta: "Alô, quem é?" A moça responde: Sou eu, a Jéssica, amiga do Bob Wright. Você sabe onde ele está, Danilo? Ele sumiu há alguns dias e não falou mais nada. Sem saída, Danilo avisa: "Ele foi resolver um negócio para mim. Deve estar tudo bem com ele. Era só isso?" Jéssica tenta retirar mais alguma informação de Danilo, mas ele não diz nada. Assim que encerra a chamada, Jéssica fica mais apreensiva do que já estava e tenta pensar em alguma forma de ter notícias de Bob Wright. Em seguida, ela decide ir atrás de Anitta. Assim que fica frente a frente com a moça, a massagista pergunta: O que foi, Jéssica? Que cara é essa? A moça responde: Eu tô preocupada com o Bob. Ele sumiu tem alguns dias e não falou nada. Acho que ele está envolvido em alguma missão do Danilo. Intrigada, a sósia de Clarice pergunta: Missão? Como assim missão pro Danilo? Você pode me explicar isso direito? Neste momento, Jéssica conta a ela todos os detalhes da relação dos dois e tudo sobre a viagem. Confiante, Anitta diz: Nós vamos pensar em alguma coisa para saber onde ele tá. Fica calma. Eu vou te ajudar nisso. Em seguida, Jéssica se despede e volta para sua casa. Assim que Jéssica fecha a porta, Anitta liga para Ítalo e conta todos os detalhes de sua conversa com sua amiga. Ao ouvir essas palavras, o instrutor de parkour pergunta: Bob Wright? Sua amiga conhece esse cara? Do outro lado da linha, Anitta responde: Sim, pelo jeito são unha e carne. Jéssica tá preocupada. Eu não sei detalhes. Mas ele levou uma tal fórmula pro exterior, como eu te disse. Desconfiado, Ítalo comenta que a fórmula precisa ser entregue pessoalmente por alguém. E diz: Pelo que eu sei dele, o Bob Wright é um empresário. Não trabalha com esse tipo de coisa, como fórmulas químicas. Com toda a seriedade do mundo, Anitta diz: Eu entendi que alguém pediu para ele só levar a fórmula para uns caras fora do Brasil. Tipo mula, sei lá. Tenso, Ítalo comenta: Anitta, vou precisar me abrir com você. Clarice está morta, mas eu nunca vou descansar enquanto não descobrir o que de fato aconteceu com ela.
Intrigada, Anitta pergunta: Por que você tá dizendo isso? Como é que a Clarice veio parar nesse papo aqui? Ítalo responde: Essa fórmula pode ser a mesma pela qual a Clarice perdeu a vida. Neste momento, Anitta regala os olhos e questiona: E o que vamos fazer? Ítalo responde: Eu vou dar um jeito de descobrir o que está acontecendo. Deixa comigo. Em seguida, Ítalo começa a ficar super nervoso com toda essa situação e se pergunta: O que será que o Danilo quer com isso? Que fórmula é essa? Eu tenho que saber quem são esses caras. E se for a mesma que levou a Clarice a perder a vida? Neste instante, o instrutor de parkour passa a andar de um lado para o outro, quando de repente tem uma ideia genial para descobrir o que Danilo esconde. Determinado, ele comenta com si mesmo: Já sei o que vou fazer. Vou grampear o celular do Danilo. Quem sabe assim eu não descubro alguma coisa. Sem perder mais um segundo, Ítalo vai até a casa de um amigo que poderá ajudá-lo a colocar seu plano em prática. Mais tarde, ele aparece com o celular em mãos, esperando que o vilão faça alguma ligação que possa levá-lo mais próximo de alguma pista sobre o que aconteceu com Clarice. Um tempo passa e no dia seguinte, Ítalo aparece segurando o aparelho em mãos, quando de repente o telefone toca. Em seguida, ele nota que é um número internacional e se pergunta: Será que são os gringos que estão atrás da fórmula? É o que vamos descobrir. Em seguida, ele toma todo o cuidado do mundo para que Danilo não descubra que ele está escutando toda a conversa e desliga o microfone. De repente, ele escuta 2 segredos bombásticos sobre o passado de Danilo, que poderá gerar a maior reviravolta na trama. Completamente fora de si, Ítalo comenta com si mesmo: Não pode ser. Não acredito que o Danilo está envolvido com tamanha tramóia. Não é possível. Além disso, a vida do Bob está em jogo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Em seguida, Ítalo faz uma ligação misteriosa e envia uma tropa de policiais até o local indicado. Em outro canto da cidade, Duarte chega no aeroporto e vai até o avião. Assim que entra na aeronave, ele sente um aperto muito forte em seu peito e tem um mau pressentimento. Trêmulo dos pés à cabeça, o aliado de Danilo pensa: Que sensação foi essa? Parecia até que alguma coisa iria acontecer comigo. Será que o avião vai cair? Será que eu tenho que descer desse voo? Ou será que tudo isso é coisa da minha cabeça? Porém, o homem decide enfrentar sua intuição e senta na sua poltrona. Em seguida, uns homens super esquisitos ficam frente a frente com Bob e confiscam o celular dele. Apavorado, Bob se pergunta: Será que alguma coisa vai acontecer comigo? Meu Deus, não pode ser. Quem serão esses caras? Eles não podiam ter pego meu celular. De repente, um barulho de sirene muito alto ecoa por toda a aeronave. Sem entender nada, Bob se pergunta: O que será que está acontecendo? Instantes depois, os policiais invadem e passam a algemar os gringos, que confiscaram o celular de Bob Wright. Em seguida, eles mandam todos os passageiros embora e levam os caras para a prisão. Neste momento, em outro canto da cidade, Ítalo aparece no apartamento de Danilo e pergunta: Como você teve coragem de fazer o Bob cometer tamanha loucura? Você sabe se entregou a fórmula certa ao Bob? Você tem noção que poderia ter colocado a vida dele em risco? Danilo responde: Eu não sabia que esses caras eram tão perigosos. Ítalo pergunta: Como não? É lógico que sabia. Eram os mesmos caras que estavam atrás da Clarice, não era? Danilo começa a gaguejar de tanto nervosismo e responde: Não, Ítalo. Você está enganado.
Ao ouvir essas palavras, o instrutor de parkour grita: Não se faça de sonso, Danilo! Eu sei que você sabe de tudo. Eu grampeei o seu celular e escutei tudo. Danilo pergunta: Como assim? Do que você está falando? Completamente fora de si, Ítalo coloca Danilo contra a parede e grita: Eu sei que você conhecia os caras que estavam atrás da Clarice. São os mesmos caras que iriam tirar a vida do Duarte agora. Eu sei. Essa hora eles já devem estar indo para o Chilindró. Eu já cuidei de tudo. E você é o próximo. Neste momento, Danilo arregala os olhos e antes mesmo que pudesse responder, uma tropa de policiais invade a casa dele e leva Danilo para a prisão. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Alfredo se encontra com Olivia e diz: Eu repassei tudo, Olivia. Desde aquele nosso encontro em Paquetá. Isso teve a ver com a Patty. A gente conversou, ela me deu alguns conselhos. Intrigada, Olivia pergunta: Você está aqui porque a sua ex-mulher te falou para vir? Olha, eu estou ocupada. Alfredo sugere: Se quiser, conversamos depois, quando você desocupar. Neste momento, Olivia encara o homem e avisa: Não vou me desocupar, sabe? Não para ouvir o que a Patty te aconselhou. Eu não vou ficar agora com um cara que tem raízes tão profundas com a ex-mulher. Tô cansada. Ao ouvir essas palavras, Alfredo comenta: As minhas raízes com a Patty são profundas mesmo. Fiquei sim perdido quando o casamento acabou. Mas justamente por ser a minha amiga há tantos anos. Mãe dos meus filhos. Ela me conhece bem. E percebeu que eu tô envolvido com você. Pensativa, Olivia começa a andar de um lado para o outro, até que decide tomar uma decisão sobre sua relação com Alfredo. Com toda a seriedade do mundo, ela avisa: Eu pensei bem. E quero que essa nossa relação tenha uma chance. Em outro canto da cidade, Joca avista Nadir na fachada de seu prédio e grita: Nadir, você tá um filezinho, hein? Parecendo até quando eu te conheci. A mulher responde: Já você, João Carlos, passou do ponto pra mim. Tenso, Joca pede: Não fala isso, Nadir. Você não tinha que deixar o seu maridão. Dizia que me amava, me chamava de lindão. Com toda a frieza do mundo, Nadir comenta: Você era atraente sim, quando parecia ser fiel. Te achava tão lindão. Mas agora, descobri um outro lado seu, João Carlos. E esse é feio de doer. Arrependido, Joca diz: Eu sou o mesmo Joca de sempre, meu amor. Decidida, Nadir bate o pé e avisa: Que pena. Tá na hora de você mudar então. Em seguida, Nadir sai andando e Joca grita: Não, Nadir. Volta aqui, não faz assim. Não maltrata quem te ama. Sem ter para onde ir, Joca decide ir atrás de Moa para pedir abrigo. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.